Olá, muito boa noite. Cuidando de você no ar, sexta-feira, mais uma sexta-feira abençoada que nós chegamos aqui na TV Rio Doce com esse programa que tem o objetivo de levar informação como ferramenta para você cuidar da sua saúde, bem-estar, qualidade de vida. Chegamos na sexta-feira após um feriado, de Corpus Christi, como foi ontem, muitas pessoas emendaram neste fim de semana, estão em casa, tranquilos, acompanhando, cuidando de você, ou se estão viajando, estão em outras cidades, acompanhando pelo Facebook também. Já estamos ao vivo também pelo Facebook. Então, uma semana muito proveitosa, muitos assuntos importantes nós trouxemos aqui no Cuidando de Você, e você pode rever as entrevistas que nós trouxemos nessa semana e nas outras também no nosso Facebook, fica lá gravado, vai lá no Facebook da TV Rio Doce e você vai acompanhar essas entrevistas, inclusive compartilhe, está aqui, toda a nossa rede social está aqui, ó. Facebook é TV Rio Doce, tem o nosso WhatsApp, tá bom? Que é o 2101 3762, e tem também o nosso Instagram. Inclusive tem todas as entrevistas, a gente faz uma chamada, coloca uma arte lá na entrevista do dia. Então nos acompanhe, compartilhe, e hoje mais uma vez um tema muito importante para fechar a semana, para fechar essa semana mais curta, que teve feriado para muita gente, foi até quarta-feira, mas está descansando hoje ou está viajando, mas acompanhe o programa hoje, porque mais um assunto importante. Mais um assunto que acende uma preocupação, mas ao mesmo tempo nós vamos trazer informações para poder ajudar na prevenção. Terminou o mês de maio, e o mês de maio foi o maio laranja, o mês amarelo. É um mês de prevenção, alerta acima de tudo, para prevenir acidentes de trânsito. E como acidentes no trânsito brasileiro matam todos os dias. O último levantamento que eu tive, mais de 50 mil pessoas morreram em acidentes no Brasil no ano de 2020. Não sei números atuais, o nosso convidado vai trazer. Mas aqui em Governador Valadares, muita preocupação. Tanto é que o Maio Amarelo trouxe diversas atividades para jogar luz sobre o tema, para evitar tragédias, para evitar acidentes. É possível evitar acidentes? Claro que é, porque os números são assustadores. Por isso estamos aqui hoje com o ortopedista Dr. Cícero Moraes, ele que é especialista nesse setor, estudioso nesse setor de traumas ortopédicos no Hospital Regional, já tem muitos anos que está lá no setor de traumatologia, tanto na área clínica, nas cirurgias, e acompanha diariamente esse drama que é o trânsito, não só no Brasil, particularmente o Governador Valadares. Doutor Cícero, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, Márcio, a oportunidade de estarmos aqui. Eu acho que esse é um trabalho importante que nós médicos também, nós que lidamos com trauma, com os acidentados aqui na nossa cidade, na nossa região. É sempre um prazer e uma oportunidade de estar aqui divulgando da importância de mostrar o cuidado, e as nossas estatísticas também, e os cuidados que nós temos que ter com o trânsito, que realmente mata e traz sequelas muito grandes para a nossa população. É um problema muito sério, gente, porque tivemos aí uma pandemia da Covid-19 que matou milhares de brasileiros, mas nós temos todos os anos talvez uma endemia de acidentes de trânsito que matam. É um problema de saúde pública, a questão do trânsito do Brasil, que mata muito. E são milhares de famílias que ficam enlutadas todos os anos devido a acidentes. Por isso o Maio Amarelo foi importante, que é o mês de chamar a atenção. Por isso várias atividades em todos os setores, na área médica, na área de segurança pública, na área social, foram realizados para justamente jogar luz sobre o tema, para discutir o tema. Por isso é tão importante um mês todo para se falar sobre esse assunto, Nós participamos do Mês Amarelo e eu achei muito gratificante, porque a sociedade civil se movimentou e se manifestou. E isso é muito importante. Então nós tivemos ali a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia de Trânsito da cidade, as ligas de neurologia e a Liga de Neurocirurgia da Universidade Federal, os nossos residentes de ortopedia e traumatologia. Então, assim, nós tivemos toda uma sociedade envolvida e nós fizemos várias atividades ao longo do mês de maio. Então foi o mês todo, várias palestras nas escolas, várias blitz educativas, vários acidentes simulados aí nas nossas ruas aí da nossa cidade. Então, assim, foi muito proveitoso e foi muito bom a gente ver, porque, na verdade, a gente sabe, Márcia, a grande maioria dos acidentes normalmente é falha humana. E a falha humana ela pode ser evitada. E a falha humana ela pode ser evitada com a educação.
Então, esse trabalho educativo, de orientação, de conscientização, ele é muito importante. E ele salva vidas. Então, você que nos assiste aí, que certamente, você talvez já teve um familiar, já teve um conhecido, certamente, que perdeu a vida no trânsito. Porque isso aí é uma coisa do nosso dia a dia. E, às vezes, a gente vai esquecendo ou acostumando com essa estatística monstruosa de 50 mil mortes por ano. Então, você que já perdeu um familiar no trânsito, ou até mais, que teve um acidente, porque o problema não é nem só a morte, é lógico que é o desfecho assim, primário fatal, mas o paciente, por exemplo, quando ele sofre um acidente de trânsito, é um transtorno para a vida dele, para a família e para a sociedade. Falando especificamente no trânsito, a grande maioria das pessoas acidentadas são pacientes jovens, que estão numa idade produtiva, né? É a pessoa que vai trabalhar de moto, é o motoboy que está aí na rua, né? A gente sabe que a moto ela é um veículo, né, muito prático, barato, econômico. Então a população utiliza muito esse tipo de veículo, e ele está muito envolvido em acidentes. E o problema não é só o acidente em si, é porque as sequelas advindas desse acidente. A pessoa, quando ele sofre uma fratura exposta, por exemplo, de uma perna, então são meses de tratamento. Então a pessoa para de trabalhar, às vezes nem volta a trabalhar, às vezes tem até que aposentar. Então o sustento da pessoa é diminuído. A família às vezes tem que levar a pessoa para inúmeras consultas, inúmeras fisioterapias. Isso traz um custo social muito grande para o paciente, para a família e para a sociedade. Inclusive, uma das maiores causas de afastamento do trabalho são acidentes, né, de trânsito que temos em nosso país, além do custo, né, do custo que é atender vítimas de acidentes de trânsito na rede de saúde pública, né? Tudo isso acaba gerando uma pressão muito grande no sistema de saúde pública e afeta, né, outras áreas também. E aqui em Governador Valadares, no setor de traumatologia lá do hospital, o Dr. Cícero está à frente, certamente, né, Maio Amarelo é um mês de conscientização, mas 12 meses por ano, 30 dias por mês, 7 dias por semana, os traumas que advêm de acidentes de trânsito, eles são números assustadores também, né, doutor? Márcio, há quase 30 anos eu trabalho no hospital regional e a gente tem visto essa quantidade muito grande de acidentados e esse número tem aumentado também. E eu acho que qualquer pessoa, né, que for lá no nosso hospital municipal fazer uma visita, certamente ele vai ficar impressionado pela quantidade de pacientes internados. Os nossos alunos, né, da Faculdade de Medicina, quando eles vão fazer o internato lá no nosso hospital, quando eles chegam lá, eles às vezes ficam até assustados. Nossa, professor, mas esse tanto de caso? Realmente esse tanto de caso. Então, os corredores, né, dos hospitais estão sempre cheios, as enfermarias estão cheias. Hoje nós temos atualmente em Governador Valadares o anexo São Vicente, que foi assim praticamente readaptado, né, reformado e reorganizado para o funcionamento da ortopedia. Está o número grande de pacientes que nós temos e que nós conseguimos tirar lá dos corredores do hospital municipal. Então, no Hospital São Vicente, nós temos uma média lá de 40 pacientes internados, a grande maioria vítimas de trauma. Nas próprias enfermarias do Hospital Regional, nós temos uma média também de 50, 60 pacientes internados. Ano passado nós tivemos quase 3 mil cirurgias ortopédicas e certamente um pouco mais da metade foram de pacientes vítimas de acidente de trânsito. Ou seja, então é um problema mesmo de saúde pública e traz um custo muito grande para todos nós. E não só vítimas de Valadares, né? Porque o Valadares Hospital Municipal, ou, né, chamado de regional, ele realmente atende uma região muito grande, né? Sim, nós atendemos mais de 70 municípios na área ortopédica e mais de 1,5 milhão de habitantes, ou seja, é uma população muito grande. E o serviço de ortopedia, ele é um serviço altamente especializado. Então, o nosso hospital regional, ele é um hospital considerado de alta complexidade de ortopedia, porque as cirurgias são complexas, né, os traumas são complexos. Às vezes o paciente tem uma lesão, né, de um vaso, de uma artéria, de uma veia muito grande, precisa de um cirurgião vascular. Às vezes o paciente precisa de colocar um fixador externo, aquelas hastes, aqueles ferros que o paciente usa na perna durante um certo tempo. Esses pacientes são politraumatizados muitas das vezes. Então o paciente quando ele acidenta, né, de moto aí, além dele ter uma fratura, né, exposta na perna, porque a perna ali é quase que é o para-choque, né, do motociclista, então as fraturas expostas na perna, elas são muito comuns.
Então, às vezes, o paciente tem outras lesões. Então, ele pode ter um traumatismo torácico, ele pode ter um traumatismo craniano que vai precisar de um neurocirurgião, ele pode precisar também ali de um CTI, é muito frequente, nós sempre temos pacientes também lá no CTI, esses pacientes mais graves. Hemorragia, então, realmente, né? é um problema sério. E a gente vê que quando adentra ao hospital municipal, regional, uma vítima de acidente de trânsito, ele não vai ali, né, para fazer a ficha, todo mundo vai fazer algum tipo de consulta, de atendimento ali. Não, é a situação de emergência mesmo, que ele já vai direto para a emergência e de lá ele vai para o setor de ortopedia, de traumatologia, porque e isso, né, acaba pressionando ainda mais, porque é prioridade máxima, né? Não, sim, e esses pacientes às vezes têm fratura exposta, e a fratura exposta, você não pode internar o paciente para depois ele ser operado. Não, ele tem que ser operado de urgência. Se ele chegar de madrugada, ele vai ser operado de madrugada. Então tem que ter um anestesista de plantão, tem que ter a equipe ortopédica de plantão, tem que ter a enfermagem de plantão, tem que ter todo esse material especializado de placa, parafusos, pinos, hastes, né, que são utilizados nas cirurgias ortopédicas. Então tem que ter uma infraestrutura. Aqui em Valadares, felizmente, já há alguns anos, nós conseguimos abrir um serviço de residência médica em ortopedia. Isso foi uma coisa muito boa, porque o residente, ele traz assim uma qualidade melhor no atendimento, e os próprios colegas, eles participam mais, nós temos reuniões científicas, nós temos publicado artigos científicos, nós temos as duas faculdades de medicina em Valadares, então isso trouxe também, né, um crescimento científico. Então nós temos assim apresentado os trabalhos, temos publicado os trabalhos nessa área de traumatologia, e isso é muito importante também até para a questão da educação médica aqui na nossa cidade de Governador Valadares. Formando especialistas acima de tudo. No programa de hoje estamos falando sobre traumas ortopédicos advindos de acidentes de trânsito, um problema muito sério. Maio amarelo é importante, mas todos os dias nós devemos falar. As emissoras de comunicação têm que alertar, o governo tem que fazer campanhas, tem que educar, os profissionais de saúde, como o doutor Cícero, sempre buscam, querem falar para prevenir. Mesmo assim, medidas como essas, educativas e até punitivas, como as multas, por exemplo, não estão sendo suficientes para evitar mortes e traumas. Então, quanto mais se fala, melhor. Obrigado a você que acompanha o nosso programa ao vivo pela TV Rio Doce. Estamos ao vivo na TV aberta, canal 6.1, ao vivo também pela TV a cabo, nos canais 10 e 336 em HD. E também no Facebook. De repente você vai acompanhar esse programa em outro dia, fica gravado o programa e pode compartilhar com quem você quiser. Aliás, por favor, compartilhe esse programa, compartilhe boas informações, informações úteis, informações que podem salvar vidas. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que têm contato conosco, falando que estão assistindo o programa, mandando mensagem aqui para o nosso WhatsApp. Inclusive, o nosso WhatsApp está aqui na tela, é o 21013762. Nosso Instagram, mande as mensagens, mande sugestões de entrevistas, sugestões de entrevistados, os temas, que nós estaremos, claro, sempre atendendo ao seu pedido, porque o nosso objetivo é prestar serviço, o objetivo da TV Rio Doce é cuidar de você. E hoje estamos recebendo aqui o ortopedista Cícero Moraes, há mais de 30 anos no Hospital Municipal / Regional de Governador Valadares, tratando dessa questão de traumas, né? Trauma ortopédico, a gente pode definir, são aqueles... Como a gente pode definir, primeiramente, o trauma ortopédico? O trauma, de uma forma geral, né, é qualquer lesão, né, que um indivíduo possa sofrer de qualquer natureza. Pode ser uma vítima de arma de fogo, pode ser uma arma branca, pode ser uma queda de altura, pode ser um acidente no trabalho. E hoje, especificamente, nós temos falado muito, né, a questão do acidente de trânsito, que realmente talvez seja a maior incidência, né, de trauma na sociedade moderna. Porque todo mundo está sempre se movimentando, sempre viajando, e sempre nas estradas, e nas nossas cidades também, todo mundo se locomovendo. Uma coisa interessante também é que até a taxa de mortalidade por trauma nas crianças, a gente acha que às vezes que as doenças infecto-contagiosas, mas não, de 0 a 14 anos a maior causa de mortalidade infantil é o trauma. Então quando morre uma pessoa jovem, né, uma criança, um adolescente ou um jovem, a principal causa de morte é o trauma. A gente falando especificamente, né, no trauma de trânsito, normalmente as lesões mais comuns, né, são os entorses, as contusões e as fraturas de uma forma geral. E as fraturas, elas podem ser desde fraturas mais simples
até as fraturas mais graves. Né? Às vezes nós recebemos lá no regional pacientes com fraturas tão graves, com lesões tão graves, que o procedimento que a gente tem que fazer é uma amputação do membro. Então, eu até tive a oportunidade de apresentar um trabalho num congresso mineiro, alguns anos atrás, sobre a incidência de amputações traumáticas primárias dos pacientes que chegam no hospital regional. E assim, o pessoal lá do congresso ficou assustado, porque eles acharam que realmente um número grande, um número considerável. Ou seja, as amputações também de causas traumáticas são frequentes no nosso meio. E às vezes a gente vê algum paciente amputado na rua aí, e certamente, né, vocês que nos assistem já devem conhecer também algum paciente que teve alguma amputação, vítima aí de algum traumatismo que ele sofreu aí na sua vida. Nesses traumas que advêm de acidentes, né, há uma região do corpo mais comum em relação a traumas? Quando a gente fala em trauma no trabalho, acidente de trabalho, o mais acometido é a mão, né? Porque a mão é um mecanismo de trauma. Então, nas indústrias, né? Nas empresas, é uma coisa, mas a gente gosta até muito de chamar a atenção, gente, é a questão da serra circular. O pessoal que trabalha com serra, o pessoal que trabalha com marcenaria, o pessoal às vezes que trabalha até com serralheria, que trabalha em lapidação. Então, assim, esse pessoal chega muito no hospital acidentado, na mão, principalmente, né, por causa dessa serra, dessas maquitas, essas serras elétricas. É muito grande o número de acidentado. Outra causa de acidente da mão que a gente observa muito também, em algumas datas especificamente, igual o Ano Novo, ou quando tem, né, jogos aí de campeonato, o pessoal vai soltar foguete. Festa junina agora, festa junina agora no mês de junho. Então, cuidado, se você for soltar um foguete, uma bomba, evite, né? E tome bastante cuidado. Porque nessa época do mês de junho, nas festas, a gente recebe também no hospital muitas pessoas com vítimas de bomba, né? Dessas bombinhas aí, foguetes. Inclusive, ontem, um parêntese, doutor, se me permite, e vocês de casa, ontem completou 10 anos, né, da morte do cinegrafista Santiago, da Bandeirantes, naqueles protestos de 2013, né, pelo aumento da passagem de ônibus em todo o Brasil. Né, dois irresponsáveis, né, colocaram um rojão no chão, acenderam e o rojão acertou a cabeça do Santiago, né, lá no Rio de Janeiro, que teve afundamento de crânio, foi para o hospital e acabou falecendo. E ontem, inclusive, né, começou o julgamento desses dois que ficaram presos durante um ano. Agora é o julgamento dos dois e mostrando a gravidade, o que pode causar um rojão. Estamos em época de festa junina, a gente vê isso, barraquinha de trezena de Santo Antônio aí, a gente escuta cada estrondo ali e já até assusta, né? Então esses momentos que os pais, mães, as pessoas devem ficar atentas. Parênteses que um registro que deve ser feito aqui. Não, é verdade. Outro tipo de lesão também que nós começamos a falar, né, a princípio, é o trauma de trânsito. O motoqueiro, coitado, né, ele está ali praticamente uma exposição muito grande e às vezes a gente sempre gosta de orientar os motoqueiros, né, a gente sabe, né, a facilidade de moto, a gente às vezes utiliza também pela facilidade que tem, mas o motoqueiro tem que tomar mais cuidado. O cuidado dele tem que ser excessivo. Então ele tem que ter uma pilotagem mais defensiva. Não confie muito no sinal, não confie muito no veículo que está à sua frente, né? Tome cuidado para andar, né, entre carros, porque a gente sabe que ele é a parte mais vulnerável no trânsito. A gente gosta de abrir muito parênteses para o pedestre, para os ciclistas. Valadares nós sabemos que é uma cidade também que nós temos uma quantidade de ciclistas muito grande. Então o ciclista também tome cuidado no trânsito e o pedestre também. Né? Procure sempre atravessar na faixa, procure sempre observar o sinal, tome cuidado. Os nossos motoristas, eles ainda não têm essa educação bem formal, né, de parar na faixa do pedestre, então não confie muito, espere o motorista parar para depois sim você passar. E você, motorista, tome mais cuidado. Tome mais cuidado porque realmente você, com o seu cuidado, você pode salvar muitas vidas. Então a gente sempre gosta de falar a questão da bebida. Então, se vai a uma festa, não vá de carro, ou se for de carro, pegue um Uber. A gente sabe que é muito difícil o motorista, né, que está embriagado, ele achar que ele não tem condições de dirigir. Sempre ele acha que tem. Acho que tem total domínio das suas ações, né? Mas não tem. E a gente sabe que não tem. A gente sabe que, né, a gente vê aí muitos acidentes aí por causa aí do alcoolismo. Então, se você vai numa festa, evite ir de carro. Hoje nós temos aí esses aplicativos aí, né, de carro, sim, que tem um preço muito bom, que são, né, acessíveis em todo lugar. Então, se for sair para uma festa, se você acha que vai beber,
não vá de carro. E se for de carro, deixe o carro lá e volta no aplicativo. Volta de carona com Volta alguém de que não carona com bebeu. alguém. E isso é uma coisa importante também, que essa educação do trânsito que é o que nós temos que conscientizar a nossa população. Porque o Brasil é considerado campeão mundial de acidente de trânsito. Isso é uma coisa muito triste, nós temos que trabalhar cada vez mais em relação a isso. E a gente vê que os bombeiros recentemente informaram que o número de acidentes em Valadares, na área urbana, no trecho urbano, a grande, esmagadora maioria são de acidentes com motociclistas. Né? São aquelas vítimas de trânsito mais comuns aqui em Governador Valadares. Enquanto temos uma taxa de atropelamento de pedestres muito baixa em comparação a outras cidades, o número de acidentes envolvendo motocicletas em Valadares é uma das maiores do estado. Principalmente os acidentes fatais. Sim. Se nós olharmos as estatísticas dos acidentes fatais aqui na nossa cidade de Governador Valadares, a motocicleta é o principal veículo causador. Porque não tem nenhuma proteção, né, doutor? O motociclista está ali solto, né? Sim. Só está segurando as duas mãos ali e não precisa bater em nada, né? Desequilibrou, bateu em um buraco, derrapou na pista, alguma coisa vai acontecer. Se ralar no chão, se cortar, teve um corte ali, já é doloroso, já afasta do trabalho, já dá problema. Mas contusões, traumas acontecem, mortes acontecem. Quase todo dia temos aqui acidentes com motos em Governador Valadares, na área urbana. Nossas vias são pequenas, são estreitas. Tem via que cabe ali um veículo só. Às vezes tem dois ali, um do lado do outro. E aí vem um terceiro, que é a moto, cortando no meio. Infelizmente, nossos colegas, nossos trabalhadores de aplicativo, de entrega de alimentos acima de tudo, correm demais. A gente sabe que há uma pressão dos aplicativos, há uma pressão de alguns proprietários de empresas do ramo de alimentação pela rapidez, né? Mas as suas vidas, elas não têm volta. Então, tomem cuidado, obedeçam a sinalização, obedeça a prudência. Voltar para casa com vida vale muito mais do que um prazo curto na entrega de alguma encomenda. Não é, doutor? Não, sem dúvida. E a questão da nossa sociedade moderna, ninguém tem tempo para nada. As pessoas estão sempre correndo, a velocidade é muito grande, cada vez todo mundo, e a pessoa às vezes quer tirar o atraso no trânsito. Gente, não faça isso. Se você tiver com pressa atrasado, não tente tirar esse atraso no trânsito. Porque às vezes, segundos, os acidentes acontecem em segundos, né? E às vezes, aí, segundos de bobeira, de uma falha, vai te dar, às vezes muito tempo de tratamento, como nós falamos. Nós temos paciente no regional lá, Márcio, que trata com a gente, tem 10, 15, 20 anos. E realmente continua com sequelas graves para o resto da vida. Para o resto da vida. Então, às vezes, por causa de segundos, né, que você quer adiantar segundos, um acidente que poderia ser evitado, vai te levar uma sequela para o resto da vida. Quando não leva à morte, né? E aqui, por exemplo, esse ambiente nosso aqui, nós temos quantos motociclistas? Um aqui, dois ali e outro aqui do meu lado. Sim. Ele veio de moto, doutor Cícero. Eu costumo falar que o problema não é o veículo, né? Nós temos, até tem alguns amigos ortopedistas que têm moto, eu falo, gente, então, vocês que tiverem a oportunidade, falam que o problema não é o veículo. A gente sabe que é muito difícil hoje, né? A gente até poderia, né? Tem outros veículos e tudo, mas a grande parte da população, às vezes, opta pela moto por necessidade. Sim. E o problema não é o veículo, mas é o motorista que está em cima do veículo. Então, tome cuidado, né? Utilize o veículo com responsabilidade, com cuidado, que certamente as coisas vão acabar, né, dando certo para você. Evitando traumas, sequelas, evitando mortes, evitando tragédias. Doutor Cícero, muito obrigado pela sua participação, obrigado por vir aqui hoje. Um excelente fim de semana, né, para você e para toda a família. E gostaria que viesse outras vezes aqui para trazer novos assuntos da sua área, que é muito ampla. Eu agradeço a oportunidade, eu gosto sempre de falar, né, desse assunto de trânsito. E você que nos assiste aí, esse feriado, tem muita gente viajando. Exatamente. A gente sabe que os acidentes de trânsito também aumentam durante os feriados. Então, você que estava aí para pegar a estrada, tome cuidado, seja prudente e chegue são e salvo na sua casa, você e a sua família. E agradeço a oportunidade, sempre que puder estaremos aí nesses temas tão importantes para a nossa população. Muito obrigado, doutor Cícero Moraes, ortopedista, nos ajudando a cuidar de você. Cuide
Cuide de você, cuide da sua família, vai dirigir, vai pilotar, muito cuidado. Sua vida vale muito mais do que a pressa de chegar e sobre outras coisas todas, prioridades, a maior é a vida. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente fim de semana, aproveite o resto do feriado aí, quem vai emendar até terça-feira, aproveite com responsabilidade. Cuidando de você, volta na segunda-feira, continue assistindo a programação da TV Rio Doce, continue aqui porque a TV Rio Doce sempre cuida de você. Boa noite.